A primeira já aconteceu, tá? Já tive e tenho pacientes que estão acima aí dos 100 quilos, com a composição bem estragadinha, mas tudo é reversível, né? E a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a mente desse paciente. Porque já vem com maus hábitos e acha que vai ficar naquele ciclo vicioso de emagrecer, emagrecer, engordar. E acaba que ele começa a condicionar o cérebro dele a isso, né? Então a gente precisa fazer essa modificação, essa mudança. E aí a gente entra com a parte de comportamento alimentar, né? Que é uma área também que eu amo, que eu gosto de trabalhar bastante com os pacientes. E quando a gente... Como que é isso? A parte do comportamento alimentar é o comer consciente, né? Então a gente não introduz de cara uma dieta. A gente ensina esse paciente a como ele vai se saciar e quais são os alimentos que ele vai buscar que vão dar prazer, que vão dar saciedade. Porque geralmente os processados eles vêm contidos com muitas calorias. E quando você tem uma alimentação mais limpa, mais natural, a quantidade de calorias ali é muito menor quando a gente se compara, né? Então a gente trabalha muito mais com a saciedade e o prazer desse paciente voltado para uma alimentação mais limpa. E assim, um obeso, depois que ele começa a trabalhar a mente, ele começa a enxergar, a viver aquilo de uma forma mais leve. Porque quando não, ele fica se cobrando. Eu tenho que fazer essa dieta aqui. Eu tenho que comer isso aqui. Eu tenho que treinar. E não. Aí o que a gente precisa mudar na mente dele? Você vai fazer o exercício, não é para emagrecer. É os benefícios que o exercício vai te trazer e, como consequência, o emagrecimento. Mudar a ordem, né? Exatamente. Você não está buscando o emagrecimento. Olha, pensa nesse benefício. Exatamente. A cada dia que você vence indo pra academia, você tá aumentando tantos por cento do seu músculo. É tipo isso? É tipo uma coisa. Não, você consegue diminuir sua ansiedade, você consegue dormir melhor, você consegue melhorar a produção dos seus hormônios, você consegue ter mais disposição ao longo do dia. Caraca. Então, tudo isso funciona em pró do emagrecimento. E assim também é o alimento. Então, por exemplo, eu sempre pergunto qual o horário do dia que você sente mais fome. Geralmente, na grande maioria das vezes, as pessoas falam lanche e jantar. Por quê? Porque se privou tanto no café da manhã e no almoço, achando que está fazendo dieta, que está comendo saudável, que quando chega à tarde e à noite está morrendo de fome. Aí cria um efeito compensatório, né? Tô com fome. O que você acha? Essa pessoa que é esfomeada, e aí que tá. Eu penso muito assim, cara, se você tá com fome, deve ter algum motivo. Porque assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de jantar. Sempre gostei, desde pequeno. Então já tive uma fase bem gorda, bem magrinha, depois gorda, depois média, depois... Aí agora eu tô assim, entendeu? Hoje, pós-pandemia, eu devo estar uns 8 quilos acima do que eu tava antes da pandemia. Não é muita coisa, mas é um peso considerável a se perder. Só que, por exemplo, eu tenho fominha à noite. Mas eu já procurei raciocinado, tipo assim, cara, eu prefiro proteína, eu tenho fome de proteína à noite. Sim. E todo mundo fala assim, porque proteína você não vai conseguir dormir. Eu falei, cara, mas eu tenho vontade de proteína. Come uma banana. Cara, eu posso comer 2 bananas, eu vou dormir com fome. Aí, mas é uma coisa muito minha, entendeu? Sabe que eu já pensei, tipo, essas torrada ou bisnaguinha, eu coloco um pouco de atum ali, Sim. atum, aquele mais simples, uma conserva mais simples, e como. E aquilo me dá uma certa saciedade. Tô fazendo errado? Como é que é isso aí? Tem coisas melhores, né? O que acontece? Aquele indivíduo que ele sente muita fome à noite, como você disse que tem essa necessidade, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é a quantidade de água que você ingere. Porque o nosso cérebro, a gente não consegue discernir o que é fome e o que é sede. Tá? Então, a primeira coisa que eu sempre avalio, qual a quantidade de água que você está ingerindo ao longo do dia? Você está se hidratando de hora em hora e ao final do dia você consegue bater a sua meta de ingesta de líquidos? Eu acredito que sim, mas tem uma coisa que me incomoda. A minha garrafa, que ela é térmica, ela é pequena, 500 ml. Aí às vezes eu tomo ela inteira, rápido, assim, 15 minutos. E aí às vezes dá uma preguiça, eu fico rolando para ir encher ela de novo. Ou seja, talvez eu esteja ingerindo menos água do que poderia. Exatamente. A primeira coisa que você precisa contabilizar é a quantidade de água. Feito isso, não, tô me hidratando direitinho, tô batendo a meta diária de água, tudo direitinho. Não adianta querer tomar 1 litro de água de manhã, 1 litro à tarde, 1 litro à noite, numa golada. Né? Vai rolar. Precisa ser fracionado, tá? O organismo precisa
passar pela hidratação ao longo do dia. Feito isso, a gente começa a trabalhar a sua saciedade desde a manhã. Então, no período da manhã, ao invés de comer mais desordenado, sempre equilibrar. Então, vamos começar pela manhã comendo uma proteína associada a uma gordura, que isso vai te saciar a longo prazo. Por exemplo, uma proteína associada a uma gordura, por exemplo, seria tipo um bacon com ovo? Sim, por que não um bacon com ovo? Pode ser uma vitamina de abacate, pode ser um guacamole, pode ser um omelete. Entendi. Tá? Não que não possa ter o carboidrato, tá? Que fique claro. Eu só estou falando em níveis de saciedade. E quando a gente introduz o carboidrato, é muito importante a gente selecionar o tipo de carboidrato. Então, colocar um carboidrato complexo, a digestibilidade dele é um pouco mais lenta comparado do carboidrato simples. Então, como consequência, vai ficar saciada a longo prazo. E em relação à sua fome noturna, que você disse que sente, tudo bem, mas será que você está lanchando de forma adequada? Você está almoçando de forma adequada? Que quando você fala que você tem essa necessidade de comer à noite, como é que é a sua alimentação ao longo do dia? Eu procuro seguir. Eu acho que se eu peco algumas vezes, é à noite. Porque à noite vem umas fomes assim que aí que tá. Eu procuro, às vezes, um atum, alguma coisa assim, né? Em conserva. Porque eu não gosto de processado, assim. Eu quase nunca como mais presunto. Eu comi presunto o tempo inteiro e eu não gosto. Eu não gosto de presunto. Eu dei um nojo, assim, não gosto mais. Mas durante o dia, o que acontece? Eu almoço bem, eu como salada, eu como, pepino cortadinho ali, cenoura cortada cozida. Então eu coloco bem colorido, sim. Mas eu acho que à noite é que vem. E, assim, de vez em quando, se tem um doce aparecendo, eu como. Por exemplo, às vezes eu vou na padaria buscar o pão, aí tem aquele batonzinho assim no caixa, eu vou e pego um batom. Eu falo assim, beleza, é o batom do dia. Mas rola o batom do dia, tá ligado? Não tem problema, desde que seus exames sejam normais, né? Ali níveis otimizados, insulina, dentre outros marcadores, não tem problema o batom. O batom não vai fazer o estrago. O estrago é o montante. Então, por exemplo, a quantidade de carboidratos que você coloca no prato em todas as refeições, a quantidade de proteína e de gordura, isso contabiliza. É isso que vai demandar se você está saciado ou não. E o que vai demandar em relação aos nutrientes é as verduras e frutas, onde estão os micronutrientes, né? Então, a gente precisa aprender a separar isso daí. Mas já voltando ainda na questão do seu jantar, por mais que você sinta essa fome, essa necessidade à noite, você precisa avaliar o que você está comendo no lanche, o que você está comendo no almoço. Tem carboidrato, tem proteína, tem gordura? Entende? Porque muitas das vezes, o que eu vejo de muito errado. O lanche é um período que geralmente a gente está trabalhando. Então, não tem tempo de fazer aquela refeição completona. Por exemplo, você vai parar no lanche para comer um prato de comida? Arroz, feijão, carne, salada? E às vezes você pega um sanduíche, alguma coisa que tem ali. Entende? Então, assim, muitas das vezes a gente vai para algo mais prático, mas que não vai dar a saciedade tão quanto uma refeição completa. Deu para entender? Entendi. Ou seja, então, por buscar algo que seja prático e que não sacie, você acaba comendo depois? Exatamente. Você cria um efeito compensatório. E outro problema também em relação a essa questão, eu sinto mais fome à noite, às vezes é porque você trabalha tanto e quando é à noite, você quer o quê? Relaxar. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, não, eu trabalhei tanto, então eu mereço comer uma refeição mais completinha, né? Na verdade, se você trabalhou tanto, você merece descansar, né? Começa por aí. O comer não vai resolver. Não compensa. Agora, se você está com fome, não está com sede, de fato, você precisa comer. Aí você precisa ter uma refeição completa. Como é que você sabe que você está com fome, aquela fome do tipo uma gulazinha? Assim? É interessante, por exemplo, assim, sei lá, são 9 da noite, estou com fome. O pulo do gato é água. Água. Então você toma uma água, se continuar com fome, é fome mesmo. Continua aquela dorzinha no estômago de fome, é fome. Entendi. Tá? E assim, quem busca emagrecimento, e foi uma das estratégias que eu sempre utilizei, e às vezes pode ser maçante, né? Porque ainda mais hoje, com tanta informação que a gente tem na internet, é maçante, mas é muito importante, começar pelos vegetais. Pelas verduras. Então, assim, a saladinha crua que tu gosta, eu costumo dizer que você começa pelo mais difícil. Então, para mim, Odília, o que é mais difícil? Os crus. Então, eu começo por eles.
Então, eu alface, capricho no tomate. tempero, capricho no tempero, como primeiro, mastigo bem, porque o fato de você mastigar leva à saciedade. Depois eu passo para os cozidos, depois eu passo para a carne, para o arroz, feijão e os demais que tiverem. O que eu gosto mesmo de verdade eu deixo por último. Então não começar pelo que é mais gostoso, senão você vai repetir o que é mais gostoso. E você não vai querer comer o restante da salada, entendeu? E a salada é mais difícil. Então, o tempo que você leva para mastigar uma salada é muito maior do que você leva para mastigar um arroz e feijão, por exemplo. Ou seja, e você já está perdendo um pouco, porque dizem que a memória, o aviso, né, da saciedade do estômago tem um certo atraso. Do tipo assim, você já está cheio, mas você só vai ter esse aviso daqui a alguns minutos. Exatamente. Então, às vezes, se você começando por uma salada, que é algo que não é tão gostoso quanto um bifão ali, um arroz e feijão, você também está ganhando tempo para dar uma saciedade. Exatamente. A partir dos legumes e das verduras. O ato de mastigar é que vai sinalizar o nível de saciedade ou não, né? E como você disse, tem um atraso sim, tá? Geralmente o nosso corpo leva de 10 a 15 minutos para sinalizar os níveis de saciedade. Tem gente que come em 5 minutos, 3 minutos, que não come, né? Engole. Engole. Não, E o ansioso tem isso. Tem, mas meu pai era assim. Meu pai, ele é bem ansioso, mas quando ele tava numa fase bem, assim, muita coisa para fazer, ele engolia. Eu lembro que eu ia com meu pai no McDonald's, assim, ele botava o sanduíche para dentro, assim, rapidamente. Ele gostava do cheddar, entendeu? Ele comia o cheddar numa velocidade absurda, entendeu? Mas, enfim, essa questão do estresse mesmo, você tem que tomar cuidado, porque você acaba descontando na comida e tudo, né?